Pensa só, todo mundo aqui começou do mesmo jeitinho, uma única célula. E olha só pra gente agora, bilhões de pessoas, cada uma completamente única. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada incrível, lá pro comecinho do desenvolvimento humano, para tentar entender como é que essa mágica toda acontece. E aí, claro, vem a grande pergunta, né? Se o ponto de partida é o mesmo para todo mundo, o que é que faz a gente ser a gente? O que nos torna únicos? É uma questão central. E a resposta, olha, ela começa a ser escrita bem antes do que a gente costuma pensar. Então, bora mergulhar esse mistério lá do comecinho mesmo. A chave para entender tudo isso está numa ideia muito bonita. O nosso desenvolvimento é como uma dança. Sabe, uma coreografia que nunca para, juntando o que a gente já traz de fábrica, os nossos fatores inatos, com o jeito que a gente interage com o ambiente. E essa dança, pode acreditar, começa muito, mas muito antes da gente nascer. Então, para a gente entender essa fase inicial, é legal a gente olhar para o desenvolvimento pré-natal por dois ângulos diferentes. Eles são distintos, mas, no fim, um completa o outro. Ok, então é importante separar as coisas. De um lado, tem o pré-natal que a gente mais ouve falar, o acompanhamento médico, sabe? As consultas, os exames para garantir que está tudo bem com a mãe e o bebê. Do outro lado, a gente tem o pré-natal como um período biológico, um tempo fundamental, que é o que acontece desde a concepção até o nascimento. E é nesse processo biológico que a gente vai focar agora. E tudo, absolutamente tudo, começa aqui, nesse momento exato, o instante em que uma nova vida é gerada. Vamos entender direitinho como esse primeiro passo acontece. A concepção, então, é isso, o momento da união. É o ponto de partida para tudo que vem depois. É o ato de gerar uma vida nova, um evento único que dispara uma cascata super complexa de desenvolvimento. Olha, o processo é uma verdadeira corrida, uma competição. Milhões de espermatozoides tentam chegar lá, mas o óvulo é seletivo. Só um entra. E dessa fusão nasce o zigoto, que é a primeiríssima célula de um novo ser. E o mais incrível, ali já está o projeto genético completo de um indivíduo totalmente único. Então, o ponto crucial é esse. Naquele exato instante, o roteiro genético inicial já está todo escrito. Coisas como a cor dos olhos, do cabelo, até o sexo, tudo isso é definido ali, na hora. É um processo totalmente biológico, hereditário, que acontece sem nenhuma interferência de fora. Logo depois da concepção, a gente entra num período de desenvolvimento que é, assim, incrivelmente rápido e muito delicado. É a fase embrionária. A progressão aqui é impressionante. Aquela célula única, o zigoto, começa a se dividir e se multiplicar numa velocidade absurda, enquanto viaja até se fixar na parede do útero e em mais ou menos 7 semanas, essa transformação toda já criou a base para tudo, absolutamente tudo, que vai vir pela frente. E é aqui que aquela dança com o ambiente começa a ficar mais intensa. O embrião depende 100% da mãe. Pela corrente sanguínea dela, ele recebe tudo o que precisa para crescer. Proteínas, vitaminas, tudo. Só que por essa mesma via ele também fica vulnerável, né? Substâncias nocivas como álcool ou alguns remédios podem passar e afetar o desenvolvimento de um jeito muito sério. É uma fase de um potencial gigantesco, mas também de um risco muito grande. E só para a gente ter uma ideia do tamanho, lá pela 8ª semana o embrião mede uns 3 a 5 centímetros. Ele caberia literalmente na palma da mão. Mas, apesar de tão pequeno, já é um organismo super complexo, com cabeça, membros e até um coraçãozinho batendo. Passada a 8ª semana, a história continua e a gente entra numa nova fase. O embrião agora passa a ser chamado de feto, e o foco muda. Em vez de formar as estruturas, agora é hora de crescer e refinar tudo o que já foi criado. E o desenvolvimento do feto é marcado por umas etapas incríveis. Olha só, com 3 meses já dá para saber o sexo. Com 4 meses, a mãe começa a sentir os primeiros chutinhos, os primeiros movimentos. E tem um marco fascinante. Aos 6 meses, o feto começa a treinar a respiração. Mesmo sem ar, ele pratica os movimentos. Chegando nas 28 semanas, os olhos já abrem e fecham, e ele já pesa mais de 1 quilo. E lá pelas 38 semanas, o organismo está maduro, prontinho para nascer. Mês a mês, a gente vê o crescimento e o ganho de proporções. Ele vai ficando cada vez mais com a nossa cara, sabe? É uma jornada visual mesmo, um refinamento que prepara cada sistema do corpo para a tarefa super complexa que é viver aqui fora. Mas lembra daquela dança do desenvolvimento? Então, ela não acontece só no ambiente biológico, lá dentro. O mundo aqui fora e a cultura já começam a dar seus primeiros passos nessa dança, a influenciar, mesmo antes do nascimento. O que os estudos e exames, como a ultrassonografia, mostram pra gente é simplesmente fascinante.
O útero não é um lugar passivo, quietinho. Pelo contrário, é um ambiente ativo, cheio de sons, de ritmos. O feto já responde às emoções e aos movimentos da mãe. A interação com o mundo já começou ali. E depois do nascimento, claro, essa interação explode. O bebê mergulha de cabeça num ambiente sociocultural que vai moldar quem ele é de jeitos muito profundos. A língua que ele ouve, as comemorações da família, os costumes, tudo isso entra na dança. Aquele ser biológico começa a se adaptar e a ser formado pela cultura específica onde nasceu. E esse processo, ele não para nunca mais. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Se essa dança tão complexa entre a nossa biologia e o mundo que nos cerca começa lá no silêncio do útero, a grande pergunta que fica é: será que essa dança termina algum dia? Fica aí a provocação para a gente pensar.